4. Identificando e expressando sentimentos. O primeiro componente da CNV é observar sem avaliar. O segundo é expressar como nos sentimos. O psicanalista Rollo May afirma que a pessoa madura se torna capaz de diferenciar sentimentos em muitas nuances. Algumas experiências são fortes e apaixonadas, ao passo que outras são delicadas e sensíveis, tal qual os diferentes trechos de uma sinfonia. Entretanto, para muitos de nós, os sentimentos são, nas palavras de May, limitados como as notas de um toque de clarim. O alto custo dos sentimentos não expressos. Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Passei 21 anos em escolas americanas e, durante todo esse tempo, não me lembro de ninguém ter me perguntado como eu estava me sentindo. Os sentimentos simplesmente não eram considerados importantes. O que se valorizava era a maneira certa de pensar, tal como definida por aqueles que detinham posições de hierarquia e autoridade. Somos ensinados a estar direcionados aos outros em vez de em contato com nós mesmos. Aprendemos a ficar sempre imaginando: o que será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer? Uma interação com uma professora quando eu tinha uns 9 anos demonstra como a alienação de nossos sentimentos pode começar. Uma vez, eu me escondi numa sala de aula porque alguns meninos estavam me esperando do lado de fora para me bater. Uma professora me viu e pediu que eu saísse da escola. Quando expliquei que estava com medo de sair, ela declarou: "Menino grande não pode ter medo." Alguns anos depois, isso foi reforçado quando comecei a praticar esportes. Era típico dos treinadores valorizar atletas dispostos a dar tudo de si e continuar jogando, não importando a dor física que estivessem sentindo. Aprendi a lição tão bem que, certa vez, joguei beisebol por um mês com o pulso quebrado. Num seminário de CNV, um universitário falou do colega de quarto que ligava o aparelho de som tão alto que ele não conseguia dormir. Quando pedi que expressasse o que sentia quando isso acontecia, o estudante respondeu: "Sinto que não é certo tocar música tão alto à noite." Expliquei que quando ele dizia a palavra sinto, seguida de que, estava expressando uma opinião, mas não revelando seus sentimentos. Pedi que tentasse novamente expressar seus sentimentos, e ele respondeu: "Acho que quando as pessoas fazem coisas como esta, é um distúrbio de personalidade." Expliquei que aquilo ainda era uma opinião, e não um sentimento. Ele fez uma pausa pensativa e então anunciou com veemência: "Não tenho absolutamente nenhum sentimento a respeito disso." Era óbvio que esse estudante tinha fortes sentimentos a respeito daquilo. Infelizmente, não sabia como tomar consciência de seus sentimentos, quanto mais como expressá-los. Essa dificuldade de identificar e expressar sentimentos é comum, e em minha experiência, é especialmente comum entre advogados, engenheiros, policiais, executivos e militares de carreira, pessoas cujo código profissional as desencoraja a manifestar emoções. Para as famílias, o preço se torna alto quando os membros não são capazes de comunicar suas emoções. Reba McEntire, cantora de country e western, escreveu uma música depois da morte do pai e lhe deu o título "The Greatest Man I Never Knew", o maior homem que nunca conheci. Ao fazê-lo, ela sem dúvida estava expressando os sentimentos de muitas pessoas que nunca conseguem estabelecer a conexão emocional que gostariam de ter com os pais. Ouço regularmente afirmações como: "Não me interprete mal, sou casada com um homem maravilhoso, mas nunca sei o que ele está sentindo." Uma dessas mulheres insatisfeitas trouxe o marido a um seminário, durante o qual ela lhe disse: "Sinto como se estivesse casada com uma parede." O marido, então, fez uma excelente imitação de parede. Ficou sentado, calado e imóvel. Exasperada, ela se virou para mim e exclamou: "Veja! É isso que acontece o tempo todo. Ele fica sentado e não diz nada. É exatamente como se eu estivesse vivendo com uma parede." Respondi: "Está me parecendo que você está se sentindo solitária e querendo mais contato emocional com seu marido." Quando ela concordou, tentei mostrar que era improvável que afirmações como "sinto que estou vivendo com uma parede" despertassem a atenção do marido para seus sentimentos e desejos. Na verdade, era mais provável que fossem ouvidas como críticas,
do que como convite para se conectar com os sentimentos da esposa. Ademais, esse tipo de afirmação frequentemente leva a profecias que acabam por acarretar sua própria concretização. Por exemplo, um marido ouve críticas por se comportar como uma parede. Ele fica magoado, é desencorajado e não responde, confirmando assim a imagem de parede que a esposa tem dele. Os benefícios de enriquecer o vocabulário de nossos sentimentos são evidentes, não apenas em relacionamentos íntimos, mas também no mundo profissional. Certa vez, fui contratado para dar consultoria aos membros do departamento de tecnologia de uma grande empresa suíça, incomodados com a descoberta de que os funcionários de outros departamentos os estavam evitando. Quando se perguntou aos outros funcionários o porquê, eles responderam: detestamos ir lá consultar aquelas pessoas. É como falar com um bando de máquinas. O problema diminuiu depois que passei algum tempo com os membros do departamento de tecnologia e os estimulei a expressar mais sua humanidade na comunicação com os colegas. Em outra ocasião, eu estava trabalhando com os administradores de um hospital que andavam preocupados com uma iminente reunião com os médicos do estabelecimento. Queriam apoio para um projeto que os médicos recentemente haviam rejeitado por 17 votos a 1. Os administradores estavam ansiosos para que eu demonstrasse como eles poderiam utilizar a CNV ao falar com os médicos. Ensaiamos o encontro e, no papel de um administrador, comecei dizendo: estou com medo de abordar esse assunto. Escolhi começar dessa maneira porque pude sentir quanto os administradores ficavam amedrontados ao se prepararem para confrontar outra vez os médicos. Antes que eu pudesse continuar, um dos administradores me interrompeu para protestar. Você não está sendo realista. Nunca poderíamos dizer aos médicos que estamos com medo. Quando perguntei por que parecia tão impossível reconhecer que estavam com medo, ele respondeu sem hesitação: se confessássemos que estamos com medo, eles nos fariam em pedacinhos. A resposta não me surpreendeu. Já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que não conseguem jamais se imaginar expressando seus sentimentos no local de trabalho. Entretanto, fiquei satisfeito em saber que um dos administradores efetivamente decidiu arriscar expressar sua vulnerabilidade na temida reunião. Em vez da abordagem habitual, que consistia em parecer estritamente lógico, ele escolheu expressar seus sentimentos e os motivos pelos quais desejava que os médicos mudassem de posição. Percebeu como os médicos reagiram de forma diferente a ele. No final, ficou espantado e aliviado quando, em vez de ter sido feito em pedacinhos pelos médicos, estes reverteram sua posição e votaram por apoiar o projeto por 17 votos contra 1. Aquela reviravolta dramática ajudou os administradores a perceberem e a apreciarem o impacto potencial de expressar a vulnerabilidade de cada um, até mesmo no local de trabalho. Expressar nossa vulnerabilidade pode ajudar a resolver conflitos. Por fim, deixe-me contar um incidente pessoal que me ensinou os efeitos de esconder nossos sentimentos. Eu estava dando um curso de CNV para um grupo de estudantes de áreas urbanas decadentes. Quando entrei na sala no primeiro dia, os alunos, que estavam conversando animadamente uns com os outros, ficaram quietos. Bom dia, cumprimentei. Silêncio. Senti-me muito desconfortável, mas tive medo de expressar isso. Em vez disso, continuei com meu modo mais profissional. Neste curso, estudaremos um processo de comunicação que, espero, vocês achem útil no relacionamento em casa e com os amigos. Continuei a apresentar informações sobre a CNV, mas ninguém parecia estar escutando. Uma moça, procurando na bolsa, achou uma lixa e começou a lixar vigorosamente as unhas. Os alunos próximos às janelas colaram seus rostos no vidro, como se estivessem fascinados pelo que acontecia na rua lá embaixo. Comecei a me sentir cada vez mais desconfortável, mas continuei não dizendo nada. Finalmente, um aluno, que de certo tinha mais coragem do que eu estava demonstrando ter, disparou: Você odeia estar com negros, não? Fiquei atordoado, mas percebi imediatamente como eu mesmo havia contribuído para essa percepção por parte do estudante, ao tentar esconder meu desconforto. Eu estou me sentindo nervoso, admiti, mas não porque vocês sejam negros. Meus sentimentos têm a ver com não conhecer ninguém aqui e desejar ter sido aceito quando entrei nesta sala.
Essa expressão de minha vulnerabilidade teve um efeito acentuado nos alunos. Eles começaram a perguntar sobre mim, a contar coisas sobre eles mesmos e a expressar curiosidades sobre a CNV. Sentimentos versus não sentimentos. Uma confusão comum gerada por nossa linguagem é o uso do verbo sentir sem realmente expressar nenhum sentimento. Por exemplo, na frase "sinto que não consegui um acordo justo", a palavra sinto poderia ser mais precisamente substituída por penso, creio ou acho. Em geral, os sentimentos não estão sendo claramente expressos quando a palavra sentir é seguida de. Distinga sentimentos de pensamentos. A. Termos como que, como se. Sinto que você deveria saber isso melhor do que ninguém. Sinto-me como um fracassado. Sinto como se estivesse vivendo com uma parede. B. Vocábulo que, seguido de pronomes como eu, ele, ela, eles, isso, etc. Sinto que eu tenho de estar constantemente disponível. Sinto que isso é inútil. C. Vocábulo que, seguido de nomes ou palavras que se referem a pessoas. Sinto que Lúcia tem sido bastante responsável. Sinto que meu chefe está me manipulando. Em contrapartida, não é necessário usarmos a palavra sentir quando estamos de fato expressando um sentimento. Podemos dizer, estou me sentindo irritado, ou simplesmente, estou irritado. Na CNV, distinguimos entre as palavras que expressam sentimentos verdadeiros e aquelas que descrevem o que pensamos que somos. Distinga entre o que sentimos e o que pensamos que somos. A. Uma descrição do que pensamos que somos. Sinto que sou mau violonista. Nessa afirmação, estou avaliando minha habilidade como violonista, em vez de expressar claramente meus sentimentos. B. Expressões de sentimentos verdadeiros. Estou me sentindo desapontado comigo mesmo como violonista. Sinto impaciência comigo mesmo como violonista. Sinto-me frustrado comigo mesmo como violonista. Portanto, o sentimento real por trás de minha avaliação de mim mesmo como um mau violonista pode ser de decepção, impaciência, frustração ou alguma outra emoção. Da mesma forma, é útil diferenciar palavras que descrevem o que pensamos que os outros estão fazendo à nossa volta de palavras que descrevem sentimentos reais. Eis alguns exemplos de afirmações que podem ser facilmente confundidas com expressões de sentimentos. Na verdade, elas revelam mais sobre como achamos que os outros estão se comportando do que sobre o que realmente estamos sentindo. Distinga entre o que sentimos e como achamos que os outros reagem ou se comportam a nosso respeito. A. Sinto-me insignificante para as pessoas com quem trabalho. A palavra insignificante descreve como acho que os outros estão me avaliando, e não um sentimento real, que nessa situação poderia ser sinto-me triste ou sinto-me desestimulado. B. Sinto-me incompreendido. Aqui, a palavra incompreendido indica a minha avaliação do nível de compreensão de outra pessoa em vez de um sentimento real. Nessa situação, posso estar me sentindo ansioso ou aborrecido, ou estar sentindo alguma outra emoção. C. Sinto-me ignorado. Mais uma vez, isso é mais uma interpretação das ações dos outros do que uma descrição clara de como estou me sentindo. Sem dúvida, terá havido momentos em que pensamos estar sendo ignorados e nosso sentimento terá sido de alívio, porque queríamos ser deixados sozinhos. Da mesma forma, terá havido outros momentos em que nos sentimos magoados por estar sendo ignorados, porque queríamos participar. Palavras como ignorado tendem a expressar como interpretamos os outros e não como nos sentimos. Eis aqui uma amostra de palavras que podem ser usadas dessa maneira: ameaçado, atacado, aviltado, coagido, cooptado, criticado, desacreditado, desamparado,
desapontado, diminuído, enclausurado, encurralado, enganado, ignorado, intimidado, mal compreendido, maltratado, manipulado, menosprezado, negligenciado, podado, pressionado, preterido, provocado, rejeitado, sobrecarregado, subestimado, traído, usado. Construindo um vocabulário para os sentimentos. Ao expressar nossos sentimentos, seria muito útil se utilizássemos palavras que se referem a emoções específicas em vez de palavras vagas ou genéricas. Por exemplo, se dissermos "sinto-me bem a esse respeito", a palavra bem pode significar alegre, excitado, aliviado ou várias outras emoções. Palavras como bem ou mal impedem que o ouvinte se conecte facilmente ao que podemos de fato estar sentindo. As listas a seguir foram compiladas para ajudar você a aumentar sua capacidade de articular seus sentimentos e de descrever claramente uma ampla gama de estados emocionais. Como é provável que nos sintamos quando nossas necessidades estão sendo atendidas? À vontade, absorto, agradecido, alegre, alerta, aliviado, amistoso, amoroso, animado, atônito, ávido, bem-humorado, calmo, carinhoso, complacente, compreensivo, concentrado, confiante, confiável, consciente, contente, criativo, curioso, despreocupado, emocionado, empolgado, encantado, encorajado, engraçado, entretido, entusiasmado, envolvido, equilibrado, esperançoso, esplêndido, estimulado, excitado, extasiado, exuberante, exultante, falante, fascinado, feliz, glorioso, gratificado, grato, inspirado, interessado, livre, maravilhado, maravilhoso, motivado, orgulhoso, otimista, ousado, pacífico, plácido, pleno, radiante, relaxado, resplandecente, revigorado, satisfeito, seguro, sensível, sereno, surpreso, terno, tocado, tranquilo, útil, vigoroso, vivo. Como é provável que nos sintamos quando nossas necessidades não estão sendo atendidas? Abandonado, abatido, aflito, agitado, alvoroçado, amargo, amargurado, amedrontado, angustiado, ansioso, apático, apavorado, apreensivo, arrependido, assustado, aterrorizado, atormentado, austero, bravo, cansado, carregado, cético, chateado, chato, chocado, ciumento, confuso, consternado, culpado, deprimido, desamparado, desanimado, desapontado, desatento, desconfiado, desconfortável, descontente, desesperado, desencorajado, desiludido, desolado, despreocupado, encabulado, encrencado, enojado, entediado, envergonhado, exagerado, exaltado, exasperado, exausto, fraco, frustrado, fulo, furioso, hesitante, horrorizado, hostil, impaciente, impassível, incomodado, indiferente, infeliz, inquieto, inseguro, insensível, instável, irado, irritado, irritante, irritável, letárgico, magoado, mal-humorado, malvado, melancólico, monótono, mortificado, nervoso, obcecado,
oprimido, perplexo, perturbado, pesaroso, pessimista, péssimo, preguiçoso, preocupado, rancoroso, receoso, rejeitado, relutante, ressentido, segregado, sem graça, sensível, solitário, sonolento, soturno, surpreso, taciturno, temeroso, tenso, triste. Resumo. O segundo componente necessário para nos expressarmos são os sentimentos. Desenvolver um vocabulário de sentimentos que nos permita nomear ou identificar de forma clara e específica nossas emoções nos conecta mais facilmente uns com os outros. Ao nos permitirmos ser vulneráveis por expressarmos nossos sentimentos, ajudamos a resolver conflitos. A CNV distingue a expressão de sentimentos verdadeiros de palavras e afirmações que descrevem pensamentos, avaliações e interpretações. Exercício 2. Expressando sentimentos. Se você quiser verificar se estamos de acordo a respeito da expressão verbal dos sentimentos, faça um círculo ao redor do número em frente de cada uma das afirmações que corresponda a sentimentos que estão sendo expressos verbalmente. 1. Acho que você não me ama. 2. Estou triste porque você está partindo. 3. Fico com medo quando você diz isso. 4. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. 5. Estou feliz que você possa vir. 6. Você é nojento. 7. Sinto vontade de bater em você. 8. Sinto-me mal interpretado. 9. Sinto-me bem a respeito do que você fez por mim. 10. Não tenho nenhum valor. Aqui estão minhas respostas para o exercício 2. 1. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que você não me ama seja um sentimento. Para mim, a frase expressa o que a pessoa acha que a outra está sentindo, e não o que ela mesma está sentindo. Quando a palavra sinto é seguida de pronomes como eu, você, ele, ela, eles, isso, que, como ou como se, o que se segue geralmente não é o que eu consideraria um sentimento. Exemplos de expressões de sentimentos poderiam ser estou triste ou estou me sentindo angustiado. 2. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. 3. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. 4. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que negligenciado seja um sentimento. Para mim, essa palavra expressa o que a pessoa pensa que outra está fazendo a ela. Uma expressão de sentimento poderia ser: quando você não me cumprimenta à porta, sinto-me solitário. 5. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. 6. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que o nojento seja um sentimento. Para mim, essa palavra expressa o que uma pessoa pensa da outra, e não como ela se sente. Uma expressão de sentimento poderia ser: sinto-me enojado. 7. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que ter vontade de bater em alguém seja um sentimento. Para mim, isso expressa o que uma pessoa se imagina fazendo e não como ela está se sentindo. Uma expressão de sentimento poderia ser: estou furioso com você. 8. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que mal interpretado seja um sentimento. Para mim, essa expressão diz o que uma pessoa acha que a outra está fazendo. Nesse caso, uma expressão de sentimento poderia ser: sinto-me frustrado ou sinto-me desestimulado. 9. Se você circulou esse número, estamos de acordo em que um sentimento foi expresso verbalmente. No entanto, a palavra bem é vaga quando utilizada para expressar um sentimento. Geralmente podemos expressar nossos sentimentos mais claramente usando outras palavras. Por exemplo, nesse caso, aliviado, gratificado ou estimulado.
10. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que não tenho nenhum valor seja um sentimento. Para mim, a frase expressa o que uma pessoa pensa de si mesma, e não o que ela está sentindo. Exemplos de uma expressão de sentimentos poderiam ser: sou cético quanto aos meus próprios talentos, ou sinto-me digno de pena.